Vai lá então, galera, ó. Na aula passada eu tinha falado um pouco sobre MHS, né? Para eu poder ver o que eu ia fazer com essa parte final aí. Então, parte final de estudo analítico das lentes e algumas aplicações. Então, como eu já peguei o livro 3, aí eu vou dar uma parada em MHS, fiz só uma pequena introdução para eu poder terminar essa parte aqui. Essa parte aqui dessa óptica. Então, o que acontece? Nós já tínhamos visto online a chamada equação de Gauss, que era aquela equação do aumento linear. Aliás, a equação de Gauss, que era a equação que fala de foco, de P, de P' e etc. E agora a gente vai falar um pouco sobre a equação do aumento linear transversal. Essa equação, ela é a mesma, como eu já falei para vocês, isso aqui tudo é a mesma cor de espelho, né? Então, por exemplo, qual era a equação do aumento linear transversal do espelho? Dizia assim, ó, A, que é o aumento, é igual a quem? I sobre O. E pode ser igual a quem também? Menos P' sobre P. Pode ser isso aqui, ó. Certo? I sobre O menos P' sobre P. Vocês sabem que esse I significa o tamanho da imagem. Querem me colocar? Vocês sabem, não sabem? É a mesma coisa de espelho. Tamanho da imagem, tamanho do objeto, P' a distância da imagem à lente, no caso, e o P a distância do objeto até a lente. Tranquilo? O que a gente pode ter também na equação do aumento? Na equação do aumento, também eu posso ter ela assim, ó. Observação. Eu posso colocar ela como sendo A de aumento sendo igual a F sobre F menos P. Essa equaçãozinha aqui, ó, ela é um macetezinho que a gente trabalha quando a gente pega e faz a junção ou a união entre essa equação aqui, né? Quando eu pego A igual a isso aqui, com a equação de Gauss. Eu fico com essa ideia aqui que ela nos ajuda muito a, vamos dizer assim, a resolver alguns problemas. P contrário. Essa é para foco. Para foco. É que Thaís está falando, né? Foco igual a P vezes P' sobre P mais P'. Essa aqui eu já tinha mostrado. Que é a equação de Gauss de outra maneira. Beleza? É a mesma coisa dessa daqui, ó. Só que é de outra maneira, de outro formato. Beleza? O que é o cuidado que vocês têm que ter aqui no aumento? É só a questão dos sinais, né? Por exemplo, ó, tu vai sempre, sempre o que eu digo para vocês, ó, o A e o I, eles sempre vão ter o mesmo sinal. O A e o P' vão ter sinais, ó, opostos. Quando é que o A ele está negativo? O A está negativo quando a imagem está de cabeça para baixo. Quando é que ela está de cabeça para baixo? Quando ela é o quê? Ela é real ou ela é virtual? Real invertida. Então, se a imagem for real invertida, o que vai acontecer? Esse aqui fica mais, porque a imagem P' vai ser positiva porque ele é real, mas com menos vai dar menos, o A vai ser menos. Se eu pego uma imagem virtual, que é normal, não fica de cabeça para baixo, né, normal, ela é P' negativo. Menos com menos dá mais, o A fica positivo. Certo? Ó, eu vou lembrar, isso aqui é importante lembrar. Ó. Lembrar sempre que observação 2, quando tu pega o A em módulo, tipo, módulo dele igual a 1, quando eu falo módulo, eu estou falando que eu não vou analisar sinal ou sinais aí por enquanto. Então, se analisar sinal ou sinais, se o módulo dele for igual a 1, quer dizer que a imagem é igual ao objeto. Imagem é igual ao objeto. Se eu pego esse A e coloco ele, vou dizer que esse A ele vai ser menor do que 1. Quando a gente fala menor do que 1, galera, é 0,5, 0,4, 2 terços, 1 quarto, 1 terço. Então eu vou dizer que a imagem é menor. Imagem
é menor que o objeto. Que dia prova? Vai, é porque naquela primeira eu coloquei só refração, não foi? A segunda eu coloco essa parte de lentes aí pra vocês. Não coloquei MHS não, MHS deixa pra depois. Pode ser, vocês querem? Sim, com certeza. O negócio é que eu não sei quando é, eu vou olhar o calendário, se eu conseguir falar de MHS bastante coisa pra vocês, eu troco. Ó, maior do que 1, te diz que a imagem é maior que o objeto. Vamos lá, vamos praticar um pouco. Então, livro. Coloquei, vamos fazer umas 2, 3 questões sobre isso. Página 207. Página 207. Primeira questão. Copia aí, terminei de copiar. Oi? Tá. Posso? Vamos lá. Primeira questão diz assim. Um objeto real de 10 centímetros de altura é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente. Objeto real, 10 centímetros de altura, é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente. Então, objeto real, então, o O, que é o tamanho dele, 10 centímetros. O O, 10 centímetros, está posicionado a 30 centímetros de uma lente que ele fala que é a lente biconvexa. Biconvexa. Qual é a tendência de uma lente biconvexa? Ela tende a ser o quê? Convergente ou divergente? Convergente. Convergente, né? Ela é assim, ó. Né? Então a tendência é que essa lente aqui, borda fina, ela seja caracterizada como convergente. Beleza. A imagem conjugada tem 2,0 centímetros de altura. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico, cujo raio de curvatura vale 20 centímetros, a que distância do vértice, em centímetros, da superfície refletora do espelho, ele deverá ser posicionado? A que distância do vértice ele deverá ser posicionado? Vamos lá, vamos entender aqui uns detalhes. O tamanho da imagem vale 2,5 centímetros. E aí ele disse que tem um espelho esférico de foco, aliás, de raio 20, né? 20? Raio 20 centímetros. O que vai acontecer? Amiguinho, vamos pegar ele bem aqui. Tua imagem aumentou ou diminuiu? Ela era 10 em relação ao objeto. O objeto é 10, a imagem passou a ser quanto? 2,5. Então, o que está acontecendo? Se eu pegar e calcular o aumento vai ser I sobre O. Concorda comigo?
O aumento vai ser quem? 2,5 dividido para 10. Se tu simplificar isso aqui dá 1/4. Mostrando o quê? Que a imagem diminuiu quantas vezes? 4 vezes. Só que como meu amigo está diante de uma lente biconvexa, que é caracterizada como lente convergente, né, em casos normais, ou seja, os raios vão convergir para um determinado ponto que nós vamos chamar de foco. Aqui, ó. Eu estou diante, então, de uma lente convergente. Se a lente é convergente, amiguinho, se a lente é convergente, se a imagem é uma imagem menor, ela só pode ser menor real ou menor virtual? Menor real. Por quê, professor? Porque a convergente, ela forma um tipo de virtual só. Qual é o virtual dela? Maior. Entende? Então, se eu sei que ela é menor, eu já sei que ela é real. Se eu sei que ela é real, ela ficou de cabeça para baixo. Por quê? Porque ela é invertida, né? Ela está invertida. Então, quer dizer que esse A aqui, ó, ele tem que ser negativo. Na hora que eu fosse colocar esse I, eu colocava ele aqui com um sinalzinho de menos, para indicar que a imagem está invertida. Tranquilo? A pergunta dele é: aonde é que eu tenho que colocar o objeto diante de um espelho esférico? Para quê, professor? Para que eu forme uma imagem com as mesmas características. O que eu faço? Pega essa equaçãozinha minha aqui, ó, que ajuda bastante. Segunda parte do problema, quando eu vou para o espelho. Professor, mas se eu está indo para espelho, mesma equação para espelho é para lente, mesma coisa. A é igual ao foco sobre o foco menos o P, que é, no caso aqui é o que eu quero descobrir, é o P, que é a distância que eu vou colocar a imagem. O A é menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. O foco, quanto é o foco? O raio é 20 do espelho. É metade, né? 10. Então, 10 sobre 10 menos P. Meio pelos extremos, eu passo a ter o quê? Vai ficar, fazer a continha certinho, vai ficar assim. Bota menos 1 vezes 10, que vai dar menos 10. Menos 1 vezes menos P vai dar mais P. Igual a 4 vezes 10, que dá 40. Eu passo a ter então que P é 40 mais 10, que vai dar 50 centímetros. É a distância que eu vou colocar esse objeto no espelho para que eu tenha as mesmas características das lentes. Ok? Copia.